Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 9, no versículo 24, diz: Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Porquanto são essas virtudes nas quais tenho grande prazer. A Bíblia nos ensina: aquele que se gloriar, glorie no Senhor, né? Glorie em vossas fraquezas, porque a sua graça lhe basta e ele nos aperfeiçoa, né? Porque aquele que não segue um entendimento, que é desviar do mal, que não teme a Cristo, que é o princípio da sabedoria, né? A Bíblia diz que por não se praticar a justiça, andar na impiedade, até suas orações são abomináveis. Nós aprendemos isso com João Batista, quando os discípulos disseram: Mestre, nos ensina a orar, assim como João ensina os seus discípulos, né? Porque muitos, né, querem ter escolas, né? Escola de fé, escola de oração, né? Como pode ensinar, né, se na verdade é tudo o Espírito que conduz, é o Espírito que ensina, né? Como recebeis o Espírito Santo, né, que é quem nos capacita, quem nos ensina dia após dia. A Bíblia diz: se quiseres algo, busque do céu, não de homens. Nós sabemos o caso de Elias, ali quando estava a ponto de ser arrebatado, né, porque ali foi a condenação de Jezabel, que ela foi amaldiçoada pelos seus próprios deuses, porque ela diz que se não matasse, né, ela seria amaldiçoada pelos seus próprios deuses, e Deus arrebata Elias em vida e ela fica amaldiçoada pelos seus próprios deuses eternamente, né? Assim, todo aquele que segue os deuses acaba sendo um objeto de escárnio, né, de vergonha. E ali Eliseu pede porção dobrada e ele diz: dura coisa me pediste. Se veres o que acontecer aqui, com certeza lhe será concedido. Ou seja, como podeis ter escola de ensinamento, de ensinar a orar, ensinar a ter fé, se é tudo o que opera é o Espírito Santo, antes batizai o povo com o Espírito Santo e com fogo, e assim o Espírito tudo procede e os ensina, né? Porque nós devemos ensinar, né, a seguir a Cristo Jesus e não a homens. Assim como nada me glorie antes nas minhas fraquezas, e todo dia ele me aperfeiçoou. Se não fosse por ele, não estaria aqui anunciando o Evangelho, né? Como ele disse na palavra anterior, né, vós sois aqueles que atravessam os mares, os oceanos, e fazei filhos do diabo mais 2 vezes que vós. Chegou o tempo, né, que na verdade nem viajando estáis mais, né, porque o chifre foi quebrado, né? Na verdade estáis sendo expulso das nações, né, porque a desobediência leva a isso, né, uma palavra vazia, né, que não tem a força e o poder. Firmaram alianças, né, com o governo, assim com alianças partidárias, assim como ele nos diz da revelação de Daniel, em parte forte, mas em parte frágil, porque o ferro com o barro não dá liga, né? E ele é aquele que tem um cetro de ferro que despedaça todo vaso, né? E governo ímpio e o urso feroz, né? Governo leão e urso feroz é um governo ímpio governando um povo enfraquecido, porque
O governo, né, é o reflexo da falta de sabedoria, né? Um governo besta, do qual se reflete a aliança que foi formada, daqueles que se opõem à verdade, o anticristo, né, aquele que se opõe à verdade. E o seu governo é um governo besta, né, que nós vemos só se comprova a falta de sabedoria, né? É certo que muitos o adoraram, né? Mas nós somos daqueles que perseveramos, né, para que Cristo, né, seja glorificado. Nós adoramos aquele que é invisível, né, aquele que destrói todas as fortalezas, todos os principados, todas as potestades, né, o expulsa. Aquele que o segue em espírito e em verdade não é enganado, né, ele tem o discernimento entre o bem e o mal. Ele nada se gloria, sabe que não se justifica a si mesmo, né? Porque estamos sobre a graça e ainda que tropeçamos em algum ponto, ele é aquele que usa da misericórdia, né? Quando se está, conforme ele disse, tenho grande prazer naqueles que estão na virtude, né? Com a justiça, com retidão, né? Sobre a terra. A estes há mais esperança. Aqueles que não se gloriam em si mesmo, né? Mas gloria antes no Senhor, nas capacidades que Ele nos concede, e nós utilizamos essa sabedoria porque a Bíblia diz, né, que nós temos que ser como sentinelas, né, vigilantes, mas se não for Ele que vigia, em vão vigia o sentinela. A nossa confiança está no seu braço forte, na sua mão poderosa, que quebra todo o chifre, né, que derruba o governo ímpio, né, e assim como aqueles que o levantaram. Por isso que nós gloriamos em Cristo, né, porque Ele nos concede através do temor, né, Ele compartilha conosco a sua glória, a sua honra, né, em nada nós tomamos disso, nós glorificamos através do bom testemunho a Deus, que é o cabeça de Cristo, né, e Cristo é a nossa cabeça, a unidade da fé, né, a Ele sim nós adoramos, não a estátua de Babilônia, né, criado por aqueles que foram influenciados por Babilônia e se prostraram diante dele, né, onde o seu governo é o reflexo daqueles que negaram a verdade. Ele reflete tudo, né, daqueles que negaram a verdade. Tudo. Nós vemos a falta de sabedoria, nós vemos a opressão, tudo se contempla, né? Mas acima deles, né, tem um que sempre vigia e em nada gloria, e ainda que venha a tropeçar em algum ponto, não se justifica a si mesmo e nem se gloria. Por isso, a ele toda honra e toda glória, e ele está acima daquele ainda que o vigia. E a ele seja toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos, até a consumação. Em mais um dia que a gente continue perseverante na fé, a unidade da fé, como os membros dos membros, né? Cada dia que ele cresça, né? E que nós venhamos a diminuir, porque a unidade da fé é invisível, né, que adora aquele que é invisível, que vence, né, todo aquele que adora a objetos, a imagem. Nós somos daqueles que
ficamos invisíveis e a sua obra aparece, assim como através da fé, ele como nosso autor e consumador da nossa fé, nós contemplamos as obras de suas mãos, né? O universo, tudo que há, até mesmo aqueles que permitem ser amoldados, né, segundo o seu espírito. E assim nós buscamos aquilo que é invisível, mas nós cremos. Aquilo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, mas nós já tomamos posse daquilo que é eterno, né? E de tudo aquilo que Ele nos concede para usufruir aqui nesta terra, porque nós estamos aqui como administradores do seu reino. E aqueles que não governaram com a sabedoria, que permitiram um entendimento de próprios olhos e não desviaram do mal, grande é a queda. A um ele rebaixa e o outro ele promove. E assim nós tomamos posse, Senhor Jesus, de tudo daquilo que o Senhor nos concede para administrarmos, né? E jamais permita com que a gente venha vacilar. Continua firmando os nossos passos para governar um povo com exatidão, com direito, com justiça, com equidade, com a imparcialidade, que são as bases do seu trono, pois tu é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, de luz, o pão e o vinho, o pão que veio do alto dos céus, adentrou novamente do alto dos céus e está na tábua de um coração de carne, contrito e arrependido, do qual o Senhor não despreza. O vinho novo, do qual o seu Espírito paira em nosso coração quando nós estamos cheios dele. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.